Paz e graça, povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui nessa lupinha, clica aqui, vem em digita PR Thiago Salomão, vem aqui ó, inscreva-se, e aí você vem e ativa todas, para que você receba todas as notificações. Aproveita, vai aí, assiste, porque eu tenho certeza de que Deus, Ele vai falar com vocês através de uma palavra dessa aqui. Amém? Que Deus abençoe, forte abraço, tchau, tchau. Aí toca o filho, pai. Senhor, que está incumbido de trazer a palavra nesta noite. Pai, te peço, Pai, que o Senhor abençoe o teu filho, Pai, que o Senhor continue com as janelas dos céus abertas, Pai, não só sobre as nossas vidas, mas também sobre a vida dele, Pai amado e Deus, Pai, que tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele preparou, meu Senhor, que esteja no centro da tua vontade, do teu querer, Pai amado e Deus, e que possamos sair daqui, Pai. Ah, Senhor, alimentados pela tua palavra e pelo teu querer, Pai. Senhor, eu te peço, cobre ele, Pai, cobre os dele, Pai, os filhos, os netos, meu Senhor, os parentes próximos e os distantes, Pai amado e querido Deus, porque sabemos, Pai, quando nós nos levantamos para fazer a vontade do Senhor, Pai, ah, Senhor, o inimigo também se levanta, Pai, mas ele se levanta para cair, porque, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, o Senhor nos dá vitória, Pai, esta é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estou aqui hoje, o Senhor me obrigou a estar. Através da pastora. Através da pastora, o Senhor me obrigou a estar aqui. Verdadeiramente Ele me apresentou duas palavras. Glória a Deus. Um dia eu estava dormindo e eu me levantei para anotar as palavras. Glória a Deus. Me levantei e anotei as palavras. E o pássaro aqui hoje está ferido. E o pássaro hoje está ferido. Está com suas duas asas machucadas. Por isso o pássaro não tem voado. E o coração, tanto que eu pedi ao bicho para tocar e ver. O coração está mil por hora, não está? Eu não estava preparado para estar aqui hoje. Sou um pássaro com as asas abatidas. Haverão momentos muito difíceis. Por isso que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha a palma. Aí! Aleluia! Aleluia! Na igreja, uma das são as pregações mais difíceis de eu fazer. Então, a própria palavra em si, o Senhor me deu em 2 dias diferentes, um contexto, e ontem à noite eu perguntava a ele, Senhor, o Senhor usou a pastora para que eu vá pregar, se eu sabia que eu não queria. Eu tenho aqueles 2 contextos que o Senhor me deu, sem tema. Qual seria o tema? Ele imediatamente falou. De que se queixa, pois, o homem? Senhor dos seus pecados. Essa
palavra central dessa palavra de hoje. Eu vou tentar fluir a palavra para vocês. Não está fácil hoje. Essa semana toda eu tive experiência boa. E hoje foi uma experiência muito ruim para mim, mas o Senhor me respondeu. O Senhor falou comigo. Está em Lamentações 3, 39 ao 42. As demais palavras dentro do contexto não precisa vocês abrirem, apenas ouçam. Mas quem quiser abrir a Lamentações, pode abrir para a gente ler. Porque ela é a palavra de abertura. Mas nós vamos andar em muitos livros. Lamentações 3, 39 ao 42. Lamentações 3, 39 ao 42. Amém. Que vai dizer assim: por que se queixa, pois, o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração justamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. E essa palavra me confrontou, porque verdadeiramente eu estou vivendo o resultado dos meus erros, das minhas decisões, das minhas escolhas. Por fim, dos meus pecados. Assim, não só como eu, mas como todos. Todos nós pecamos, erramos e depois questionamos o porquê de estarmos na situação que estamos. Por que nós fazemos sempre essa mesma pergunta? O que aconteceu, o que eu fiz de errado? Verdade. Por que eu estou assim? Mas nós somos culpados do nosso meio de viver, nossa forma que estamos. A culpa é nossa. Verdade. E Lamentações deixa bem claro isso. Porque se queixa, pois, o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Todos nós fazemos isso. Erramos e questionamos por que estamos assim. Isso é muito interessante. Precisamos saber que Deus, Ele não trabalha na autoconvicção humana. O homem quer viver Deus baseado na sua própria convicção. Vejam vocês que existem lugares que estão deturpando a palavra do Senhor, querendo dizer que Deus aceita o cara continuamente no pecado. Deus ama o pecador, quer ele como ele está, doente, perdido, para ser tratado, curado e liberto. Não para prosseguir no erro e dizer: não, Deus me ama, eu posso seguir aqui nesse caminho. Então o homem quer viver a palavra de Deus em suas próprias convicções. Deus não atua na convicção humana. Deus atua na palavra dele que está ali no livro sagrado. Deus atua dentro da palavra dele, que foi o que a pastora disse. Precisamos orar, mas precisamos nos alimentar com a palavra. É dentro dessa palavra que o Senhor atua, Ele não atua fora dela. Verdade. Nada do que Ele escreveu, do que Ele prometeu ali, Ele vai deixar de cumprir ou agir. E nós queremos trabalhar nas nossas próprias convicções. Verdade. Deus não invade o nosso ser. Sabe por quê? Quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo de nossas almas, né? O ladrão. Não é assim que está escrito lá em João 10:10? O ladrão não veio senão a roubar, a matar e destruir. Mas Deus fala dentro dessa palavra, que diz assim: ó, eu vim para que tenham vida e sobretudo em abundância. Então, porque nós queremos manter a nossa convicção como fonte de seguir à frente na vida. Não vamos para lugar nenhum com a nossa própria convicção. Verdade. Por isso, não adianta nos queixarmos dos nossos erros, porque do nosso sofrimento, porque é nossa culpa, dos nossos pecados, nossas escolhas, nossas decisões. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. O que quer dizer isso?
quer dizer que o Senhor não invade. O Senhor não é como Satanás, que ele entra, destrói, arrebenta, bota no chão, acaba com você, abate e ele mata. Deus não, Deus disse que veio para dar vida e abundância. Verdade. Se você abrir a porta, ele entra e será contigo na tua vida. Aleluia. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Deus atua desta forma. Ele nos dá o livre-arbítrio de aceitar o seu amor verdadeiro, puro e genuíno. Ele não nos força a que nós aceitemos o seu amor. Ele nos deu o Espírito Santo para nos convencer sobre o seu amor, para nos ensinar sobre o seu amor. Jesus Cristo veio e morreu para mostrar o amor dele por nós. Então ele não invade, ele não força, ele não obriga. Dessa forma, meu povo, eu entendo, eu acredito que vocês entendem a mesma coisa. As nossas convicções nos levam para bons lugares. As nossas próprias convicções, nossos próprios ideais, nossas próprias razões, nossos próprios conceitos podem nos levar para algum lugar de paz, pode nos dar o caminho da vida, pode nos aproximar de Deus. Não pode, não tem como. Só o Senhor tem caminho de paz para nós, só o Senhor tem caminho de vida para nós. E eu posso provar isso para vocês em Jeremias 29:11, quando ele disse assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Estar debaixo da vontade de Deus, amados, nos leva a uma vida plena de amor, de esperança e, sobretudo, de vida eterna. Glória a Deus. Então, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Paulo, na carta aos Romanos, ele nos ensina algo interessante para que nós venhamos estar exatamente fora das nossas próprias convicções, para que nós venhamos viver a palavra de Deus verdadeiramente e sejamos fiel a Ele, conquistemos a vida eterna. Ele diz assim lá em 12, capítulo 12, versículo 2, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Se nós fizermos isso, as nossas convicções morrem É verdade, e Deus. nascemos para o Senhor verdadeiramente. A nossa vontade própria declina, a nossa carne morre e o nosso espírito eleva, e isso entramos em comunhão com o Senhor. Glória a Deus. E assim os nossos pecados não conseguem nos frustrar, não conseguem nos trazer dor, tristeza e desgosto, e nós não vamos ficar nos queixando, porque estamos verdadeiramente alimentados pelo Espírito, e isso requer a palavra, requer conhecer a palavra, requer buscar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Amados, o que eu vou falar daqui para frente é ofensivo para aqueles que gostam de dissimular a palavra do Senhor. É ofensivo para aqueles que não estão pregando a verdade que Deus manda. Mas o Senhor falou para mim que iria me mostrar isso. E Ele falou através da pastora, que era para eu falar a verdade. A senhora falou isso no meu ouvido, que era para falar a verdade, e Ele disse que não era para eu deixar parado, que não era para eu cair. E eu não queria falar essa palavra, mas vou falar e vou dizer a vocês. Se vocês quiserem depois meditar, tudo bem, mas o Senhor me disse, fale completamente o que eu mandei vocês saberem. E eu vou falar. O mundo está contaminado por falsas ideologias evangélicas criada por homens que estão cheios de dinheiro através da fé humana, enganando, ludibriando, criando suntuosos templos ricos, mas a palavra de Deus não está lá dentro. O meu espírito não está lá. Há muitos homens de nome pregando
mas não tem o Espírito de Deus que nem Saul. O cuidador de ovelhas tinha o Espírito de Deus 100% com ele. Saul, que foi o rei escolhido, não tinha. Há muitos nomes grandes viajando nos seus belos aviões, nos seus ternos de 1.000, 2.000, 5.000 reais, seus sapatos brilhantes, não andam se não for de jato, de carro de luxo, não vão se não pagarem as contas, não vão se não dormir em seus belos hotéis, não vão se não tiver todas as suas regalias atendidas. Foi isso que Jesus Cristo ensinou naquele tempo? Ah, meu irmão, mas naquele tempo não tinha essa estrutura. E quantas igrejas pequenas não têm essa estrutura? Vai e prega e faz o trabalho do Senhor. Para que templos enormes, suntuosos, cheios de luxo, se tem pessoas lá de fora na rua morrendo de fome e você não vai lá ajudar? Você manda o obreiro, você manda o menorzinho, mas você não desce do seu altar. É forte, para que você está com esses poder todo? Vou contar um segredo para você, mas deixa eu chegar aqui, ó. Jesus pregou andando no lombo de jegue, caminhadas, não guardava dinheiro, não guardava alimento. Ah, mas ele era Jesus, sim, cara. Então tudo que ele fazia era só porque ele era Jesus, não é para a gente seguir o mesmo? É ou não é para seguirmos o mesmo? Ninguém está dizendo que não é para ter coisas boas. Está dizendo que o exagero de vocês está, ó, pegando mal na narina do Senhor. O que vocês têm de luxo, tem muita gente lá de fora precisando. Para que templos imensos e vocês não dão lugar para o cidadão deitar e dormir? Vocês dormem em cama que afundam de macieira. Seu irmão está lá na rua, com fome, sangrando, chorando, usando drogas, morrendo, se prostituindo, promiscuindo. E você, tronfando. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer homens que vão atender a missão de evangelizar onde quer que seja, independente da circunstância. Se precisar de dinheiro, ele manda. E já que você tem demais, use, gaste todos. E eu vou contar um segredo para vocês. Todo esse luxo e fortuna que vocês têm, nem para o inferno vocês vão levar. Nem para o inferno vocês não vão entrar com eles. Vai ficar tudo aí. Imagine se você conseguir ir para o céu. Se para o inferno Deus não vai permitir você levar, você vai ficar com tudo aí, vai para o inferno. Imagine para o céu se você passar. Eu sou perfeito, mas essa palavra é para quem está trabalhando errado com a palavra do Senhor. Abandone a luxúria, distribua seus bens. Essa palavra está na Bíblia. Quando aquele jovem queria seguir ao Senhor, queria saber o que era necessário, o Senhor falou para ele, ele não conseguiu se desapegar dos seus bens materiais e saiu cabisbaixo. Pelo menos ele saiu cabisbaixo e foi embora. E vocês que estão usando da luxúria de vocês para pregar a falsa palavra, doutrinas humanas, acaba com isso, gente. O tempo está se findando, as coisas estão se apertando, há muito mal acontecendo muito, há muitas estruturas acontecendo dentro da palavra e vocês estão ainda sentados com essa ideia de serem os bambambam. Pelo amor de Deus, vamos mudar essa história aí, viu? Mateus 6, 19, 21 vai dizer assim, ó, para vocês: não ajunteis tesouro na terra, onde ainda traça e ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que tem essa palavra a ver com o que eu falei no início? Quantos deles aí estão entrando em depressão, estão entrando em situação difícil, e vai dizer o que foi que eu fiz? E que se queixa o homem? Ou será que juntar dinheiro demais, deixar seu irmão lá de fora morrer, não ir pregar na rua, porque eu não posso, eu sou paletó? Não é um pecado? Pecado.
E aí quando sofre as consequências, você vai perguntar a Deus, mas eu preguei, eu construí isso para o Senhor. Não construí para Deus, não, você construiu para o seu ego, a sua vontade. Sabe, meu bicho, muitas vezes o Senhor sempre relembra aquele fato do Senhor querer 5.000 lugares. Deus nunca quis lhe dar 5.000 lugares, Ele nunca vai querer nos dar 5.000 lugares. Ele quer nos dar pessoas verdadeiras para seguir junto conosco com essa garra que nós temos. Com essa força de vontade. Estamos aqui de coração. Amém, Jesus. Verdade. Falando de Deus, mesmo que não tenha ninguém, seja somos nós. Sejamos só nós estamos aqui de coração. E que adianta ter uma igreja cheia de gente, mas olhando assim um pro lado do outro. Cheio de picuinha, fofoca. Cheio de picuinha e fofoca, o Senhor não vai poder nem fazer nada, porque senão o Senhor vai se tornar mal. Porque o homem hoje é assim. Se você fala a verdade e repreende, você não presta. Mas se você dá uma palavra que massageia o ego, é o melhor pastor do mundo. Verdade. Ainda que o Senhor o engane com palavra falsa, invente palavras, jogue para ele, ele não conhece, ele vai aceitar, ele vai dizer que beleza, glória a Deus. E não é isso que Deus quer. Vocês não sabem quanto essas coisas me doem. Não pensem que eu sofro só com o problema que eu estou vivendo, não. Eu sofro com a palavra. Porque eu não posso mudar o mundo. Eu sou contestado. E assim como Kaká, o jogador, foi chamado de bonzinho, de certinho, eu fui chamado e sou chamado. Dessa semana eu ouvi isso. Você é muito certinho, muito bonzinho, muito direitinho. Eu estou cansado de ouvir isso. E eu pergunto a Deus, eu estou no caminho certo, Senhor? É doloroso você no mundo desse, tanta gente passando mal, necessidade, dificuldades, e uma pessoa olhar para você e querer que você se transforme e seja perverso, não dê atenção, não dê valor, não tem amor próprio, não tem amor pelo próximo. Eu ouvi isso e eu fui buscar reportagens sobre ele, porque ele amava a Deus, temia a Deus, mesmo ele dentro de uma área que poderia contaminar, ele não se perverteu. E a mulher dele se separou porque ela era Foi abandonado pela mulher porque era muito certinho, muito direito. Vocês pensam que isso é fácil de ver? Eu sei a dor que eu estou sentindo. Só de ouvir essas coisas que nem ele ouviu. Deixa eu falar, alguém deve ter sua palavra para dizer que Deus trouxe no coração e o Espírito está reverberando a palavra do Senhor, diz que a amizade com Deus foi amizade com Deus. Então seja amigo de Deus, não queira ser amigo. Mas é o que eu Então estou você fazendo. está fazendo crescer. É isso que eu estou fazendo. Eu estou criando inimizade com o mundo e aonde eu chego, eu toco no nome do Senhor. E deixo bem claro que eu sou do Senhor. Não me misturo. Não me corrompo. Eu não estou querendo dizer que eu não faço a amizade, que eu não trato bem, que eu não me incluo com as pessoas. Me incluo, mas não me comporto com o comportamento deles. Ao contrário, faço de tudo para que o meu comportamento venha atingi-los. A palavra de Deus vai dizer que muitos têm guardado para si e não têm ajudado o próximo. Muitos não têm encontrado ajuda espiritual. Muitos precisam de um apoio médico. Muitos precisam de uma palavra de conforto, de carinho, só um abraço, e não tem achado. E o Senhor diz que naquele grande dia muitos chegarão até Ele e falarão assim: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? E em Teu nome nós pusemos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então será triste, muitos ouvirão essa palavra do Senhor, porque Ele dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
Vós que praticais a iniquidade, pense que dor pesada não será ouvir uma palavra dessa direto da boca do Senhor. Isso dói eu ouvir de mim mesmo, ou ouvir de alguém que fala assim, nem te conheço, se afaste de mim, uma pessoa comum. Imagine um Deus poderoso chegar para você e dizer assim, não te conheço. Você já imaginou? Você já pensou isso cara a cara com Deus? Você já pensou o que você não é nada, nós não somos nada? Quando vivemos o mundo, mas se vivemos a palavra do Senhor, nós somos as suas relíquias, nós somos a sua glória, nós somos os seus filhos. Para que coisa maior na vida de um ser humano do que ser chamado de filho de Deus? Verdade, Deus. Quem é chamado de filho de Deus tem a honra de ter o maior ouro que existe na face da terra, é ser reconhecido como filho de Deus. Aleluias. Acreditem nisso, irmãos. Eu sei que a palavra é pesada e eu fiquei com medo de falar, mas eu precisava seguir o caminho, porque senão eu creio que o Senhor não ficaria contente comigo de repreender em algum momento, porque Ele tem poder e Ele pode fazer isso. Não sou eu, nem tem ninguém que possa pedir. Lembrando a vocês, Jesus Cristo, Ele não juntava riquezas, e tudo que ele chegava, repartia. Tudo que chegava para Jesus, Ele repartia. Ele não ficava para si. Todos os necessitados, todos os doentes, Ele tratou, Ele cuidou, Ele curou, Ele zerou. Então, senhores, donos da verdade, da razão, Aleluia. que se sentem poderosos, cheios de dinheiro, de muitos luxos, toda a posse necessária, não sofrem necessidade de nada nessa terra. Cuidado, que os tesouros da terra são falíveis, mas o tesouro do céu é eterno. Precisa muito para conquistá-lo, sobretudo estar na presença de Deus e verdadeiramente ser fiel a Ele. Glória a Deus. Eu quero dizer que estou aqui como pregador da palavra verdadeira. E os hipócritas não suportam ouvir palavras verdadeiras. Eles logo são confrontados, logo criam mimimi, se sentem atingidos, ofendidos. A palavra de Deus não foi feita para ofender, foi feita para curar, para libertar. E se ela confronta, ela está curando, ela está tratando. Portanto, quem se ofende é porque não a recebeu. E se não a recebeu, não tem como ser tratado e curado. Vai permanecer no erro. Deus, Ele verdadeiramente usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que quer, no momento que Ele quer. Ainda que você não pertença aos caminhos dele, Ele pode te usar. Ele pode usar. O Senhor usou o marginal para chamar a atenção do meu filho, que Deus o amava. Deus usa o que Ele quiser. E depois aquela pessoa que Ele usou, de acordo com os planos dele, Ele vai tratar e vai fazer tudo que ser feito. Não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém julgar o que vai ser feito dele. Mas Deus usa, Deus é poderoso. Quem pode mais do que Deus? Muitos pregadores, enganadores, são usados por Deus em alguns momentos. E a palavra corta, contune em alguns momentos. Ela atinge os corações que a quem Deus quer que atinja. Mas vou dizer uma coisa: só através do arrependimento e da confissão verdadeira
todos serão levados à salvação. Sem arrependimento, sem confissão, você não consegue caminhar para a salvação. Amém, igreja? Aleluias. Veja a confirmação disso que eu estou dizendo a vocês aqui, baseado no Salmo 51, do 1 ao 2. Vou ler aqui para vocês entenderem. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vê, essa é uma oração de Davi, reconhecendo os seus erros, pedindo perdão, se arrependendo. É isso que Deus precisa de nós. É isso que Ele anseia, espera que a gente tenha esse comportamento. E encerrando a palavra, essa palavra do Senhor nos chama para o arrependimento e para a salvação. Chega de tanta enganação. Que preguemos a verdadeira palavra do Evangelho, não o Evangelho de comodidade. Vamos pregar o que verdadeiramente a palavra é. Verdade e somente verdade. Sim, sim, não, não. De que se queixa, pois, o homem, senão dos seus próprios pecados. Amém, igreja? E aqui eu agradeço a Deus pela oportunidade e por não ter me deixado chorar tanto. Glória a Deus.